Oi, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, professor, escritor, trabalho nas áreas clínicas sociais já há mais de 15 anos e eu estou aqui hoje para responder algumas perguntas que as pessoas sempre me fazem, né, sobre algumas coisas dentro dessa coisa do que é a psicologia preta, né, do que é a psicologia focada aí nessas transeccionalidades e tudo mais. E a pergunta que eu quero responder hoje é: pessoas negras precisam necessariamente ser atendidas por outras pessoas negras, né? E é bem frequente que as pessoas venham me perguntar isso, principalmente porque eu dei uma entrevista para a Folha uma vez, né? Isso já tem algum tempo, respondendo justamente essa pergunta, né? Porque tinha essa polêmica, né? Será que uma pessoa que é uma psicóloga, né, que é caucasiana, ela pode atender uma pessoa que acabou de sofrer racismo, né? É uma pergunta bem interessante, né, que a gente vai tentar responder aqui, né? Geralmente a gente entra nos debates muito interessantes quando eu estou dando aula, então quando eu estou, né, recebendo pessoas para fazer estágio e tudo mais. É um assunto que eu gosto de falar muito porque eu acho que esse tipo de informação tem que ser compartilhada, né, com todo mundo que vai trabalhar na área psi ou que tem interesse, né, pela psicologia, pela psicanálise. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos começar a responder essa pergunta. Para começo de conversa, né? Não tem nada que proíba, tá? Se a gente for olhar as resoluções do CRP, se a gente for olhar até muita coisa da teoria também, eu pelo menos nesse momento não consigo me pensar em nada que seja estritamente proibitivo que pessoas de etnias diferentes se atendam, né? Então, para começar aí, não tem nada que dentro da teoria proíba ou, né, dentro das resoluções aí do nosso conselho de classe que venham a criar um impeditivo para esse atendimento, ok? Aí a segunda pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: você é uma pessoa que é cardiopata, né? Você é uma pessoa que tem um problema de coração. Precisa necessariamente que o cardiologista que vai te atender também tenha um problema de coração para que ele te atenda? Então, né, a gente precisa que esse profissional de medicina ele seja qualificado, ele seja treinado, que ele saiba o que ele está fazendo ali na hora de te atender, não é? Mas talvez você se sinta mais seguro se o médico falar para você: olha, além de eu ser profissional, eu sei o que você está sentindo. Eu tenho empatia por você porque eu já passei pelo mesmo problema que você. Porque são dois tipos de conhecimento diferentes que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do conhecimento técnico, que esse sim é primordial para qualquer profissão, para qualquer área de situação, que você vá atuar com ética, né? Garantindo os direitos humanos e tudo mais. Você precisa ter o conhecimento especificamente técnico daquela área. E a empatia também é uma coisa que é um plus, é uma cereja do bolo ali, né? Mas eu acho que quando a gente fala de psicologia, a empatia, ela talvez tivesse que vir ali, se fosse uma corrida, chegar empatado ali com a coisa da técnica. Você não precisa ser uma pessoa negra para ter empatia pela causa negra. Inclusive, tem muitas pessoas de movimentos negros que costumam dizer que racismo é coisa de gente branca. Né? Então, o racismo deveria ser uma preocupação maior das pessoas brancas, né? A gente acaba se preocupando mais, a gente, quando eu falo a gente, as pessoas negras acabam se preocupando mais porque é uma coisa que nos fere na pele diariamente, entendeu? Mas eu acho que quando a gente pensa em resolver a questão do racismo, a gente deveria ter uma preocupação muito maior de quem não é racializado, né? Do que das pessoas que são racializadas. No mundo ideal, no mundo cor-de-rosa, no mundo onde as coisas funcionam, a profissional de psicologia já deveria sair da faculdade com um aparato técnico teórico 100% preparado para atender qualquer tipo de caso, né? E principalmente uma fonte de sofrimento tão grande quando existe no nosso país, que é a questão do racismo. Seria a mesma coisa, por exemplo, de você morar lá na África, naquele país que tem anemia falciforme, e você se formar em medicina sem saber o que é anemia falciforme. Entendeu? É de ter uma doença endêmica no lugar onde você mora, que todo mundo tem, é um problema que acontece com quase todo mundo e você não estudar aquilo na faculdade. Então, no mundo ideal, né, seria importantíssimo que as pessoas saíssem da faculdade de psicologia já com a capacidade de tratar pessoas que
tem sofrimento psicológico que advém do racismo, né? Não só do racismo, como de qualquer tipo de ofensa minoritária, né? Como também o machismo, né? O capacitismo e todos esses ismos aí que a gente escuta falar. Isso deveria ser, assim, primordial, que a pessoa já saísse, né? E muitas das vezes já sai da faculdade preparada para atender esse tipo de fonte de sofrimento, esse sofrimento que é gerado pelo racismo. É claro que, principalmente dentro da clínica, tá? A gente tem essa questão da subjetividade assim, muito focada no sujeito, né? Principalmente quando a gente fala na psicanálise, né? Não é sobre o texto que o sujeito traz, é sobre a estrutura, né? Então, às vezes, ali tem um discurso de racismo, mas tem outras coisas por trás ali que são da subjetividade da pessoa. Mas é claro que a gente não vai ignorar os vetores sociais que estão influenciando esse sofrimento, né? A gente também está falando de uma sociedade muito desigual, economicamente falando, né? E tem todos esses atravessadores, né? Essas coisas interseccionais que atravessam a pessoa, que às vezes a pessoa também é negra, mas ela é também pessoa com deficiência, também uma pessoa mulher, né? Então, a gente tem várias coisas atravessando aquele sujeito ali que a gente vai ter que ver no caso a caso. E na psicologia social também, você que trabalha no CRAS, você que trabalha no CAPS, pensar nessas coisas, esses atravessamentos sociais é um negócio impeditivo. Não tem como você não pensar nisso quando você trabalha nas políticas públicas. Mas vem a vírgula que talvez possa fazer você pensar. Eu acabei de sofrer um episódio de racismo. Será que eu vou me sentir confortável sendo atendida por uma pessoa caucasiana? Será que eu vou me sentir confortável sendo atendido por uma pessoa não racializada? Aí sim é uma pergunta que a gente pode se fazer. Mas é uma pergunta que quem faz não é quem atende. É uma pergunta que quem faz é quem está procurando atendimento. E a profissional de psicologia, a pessoa psicóloga, ela tem que se perguntar também se isso é uma coisa que não pode estar atrapalhando, não pode estar interferindo, se às vezes o discurso maior de sofrimento do sujeito é uma coisa vinculada ao racismo, se não seria melhor encaminhar essa pessoa para alguém que já tenha um estudo mais especializado dentro dessa coisa da racialidade, ou até mesmo uma pessoa que tenha maior experiência com esse tipo de sofrimento, né? E às vezes essa pessoa vai ser uma pessoa negra, né? Tem gente que gosta, tem gente que já chega na clínica falando assim, eu quero ser atendido por uma pessoa negra, eu quero ser atendido por uma mulher, eu quero ser atendido por um homem, porque, por exemplo, às vezes quando tem questões específicas, a pessoa se sente mais confortável de falar com uma mulher, de falar com um homem, de falar com uma pessoa negra, asiática, sei lá, entendeu? A única coisa aí que não interfere muito, que não deveria interferir muito, seria a questão religiosa, né? Mas também pode ter casos de racismo que a pessoa foi atravessada ali na questão da religião também, né? Esse acolhimento, essa escuta de um discurso religioso também faz parte da clínica, né? E quando eu falo da escuta do discurso religioso, não estou falando da pessoa psicóloga dar conselho religioso, não. Estou falando dela conseguir acolher o discurso do sujeito, né? O sujeito pode ter religião ali dentro da clínica. O profissional é que ali dentro da clínica talvez não possa exercer essa religião. Não é que ele não possa ter religião, ele pode ter o que quiser fora da clínica, mas dentro da clínica ali tem a ética, tem o respeito, mas muitas das vezes a gente tem a questão do racismo religioso também que pode causar sofrimento. E aí será que uma pessoa que é super evangélica, dentro de uma doutrina super rígida, que vem de uma criação familiar, de um contexto social, territorial, ela vai conseguir escutar um discurso de racismo religioso de uma pessoa que vem do candomblé e tudo mais? Na minha opinião, né, deveria sim, porque técnica é uma coisa, vida pessoal é outra. Não estou falando que a pessoa psicóloga é um sujeito que pode ser dividido no meio ali, agora eu vou desligar o Thiago pessoa e agora eu vou ligar o Thiago psicanalista. Não, não é assim que funciona, né? Mas a gente consegue ali, dentro de certo limite, saber até onde a gente vai e o que a gente pode fazer, né? É um assunto muito interessante, tá, gente? Se deixar, eu vou ficar aqui falando o dia inteiro sobre isso. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu respondi a pergunta para vocês, né? Eu sei que as pessoas vêm aqui procurando, às vezes, sim, não, né? Quando a gente mete um talvez, depende do contexto, explica um montão de contexto, as pessoas não ficam muito felizes, mas. Né, isso aqui é uma plataforma para isso, para a gente discutir. Ainda ficou com dúvida? Te incentivo a deixar um comentário aí. Eu gosto bastante de interagir aqui no YouTube, eu procuro responder todos os comentários quando possível. Posso não responder na hora, mas eu sempre vou responder assim que possível. E obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não deixou a curtida, deixa a curtida que é muito importante. Quer ver mais conteúdo como esse? Se inscreve no canal, liga o sininho.
E se você tem interesse em fazer psicoterapia com esta pessoa que está trazendo esse discurso com você, procure aí o meu site, ó, tem um site aqui embaixo aqui, que você vai ter mais informações sobre os meus livros também, sobre as minhas aulas, e aí a gente vai poder trocar essa ideia legal, ou então fazer uma psicoterapia, uma supervisão, seja lá o que você esteja interessado. O meu negócio é interagir, gente. Obrigado e tchau.